Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Francisco, pastor da Igreja Comunidade da Promessa. Hoje quero trazer para vocês uma reflexão no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu gostaria de ler para vocês esse Evangelho, essa passagem. Essa passagem, na verdade, é depois de Jesus ressurreto, depois de ele ter sido ressuscitado. É a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, mas os discípulos ainda estão sofrendo porque não conseguem entender, porque o mestre deles tinha sido morto. Já tinham visto, mas eles ainda estavam, vamos dizer assim, presos na incredulidade. Eles ainda estavam digerindo aquela situação. Jesus tinha sido ressuscitado, tinha aparecido a eles já 2 vezes, mas eles ainda estavam sem entender. Vejam a passagem, eu gostaria de deixar para vocês bem direitinho explicando, para que vocês entendam, irmãos, como é a nossa vida enquanto nós estamos nas adversidades. Nós muitas vezes nos permitimos ser enganados muitas vezes, porque nós ficamos buscando as respostas, ao invés de buscar Jesus Cristo, de crer na luz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o, disse isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viu ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que o Senhor apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitados. Meus amados, a gente sabe que depois de ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos durante 40 dias. Essa foi a terceira vez. E Jesus aparece para eles e eles assim mesmo ainda estão ali sem entender quem é aquela pessoa que falou com eles da margem da praia. Eles estão lá pescando e muitas vezes o Senhor aparece para nós e nós muitas vezes não o reconhecemos. Nós escutamos a voz dele e também não entendemos que é a voz, se essa é a voz do Senhor. Hoje nós somos os discípulos atuais de Deus, estamos nessa vida, percorrendo um caminho até Deus através da palavra de Jesus Cristo. Eu entendo que nessa passagem
Os discípulos ainda não tinham total, vamos dizer assim, não tinham sido alicerçados ainda na fé, não estavam entendendo o que tinha acontecido, estavam com a mente meia atarantada, não estavam entendendo para onde correr, para onde ir, para onde fazer, o que fazer. Ainda não tinha acontecido o derramamento do Espírito. Eles estavam ainda esperando o derramamento do Espírito, que Jesus disse que desceria do céu. Jesus disse: eu vou, mas enviarei a vós aquele que vai fazer, vai continuar a obra que eu comecei. E Jesus aparece para eles, eles ficam meio que sem entender quem é aquela pessoa. Um deles, a Bíblia fala o discípulo que Jesus ama, que é intitulado, na verdade é João, né? É o discípulo chamado João. Segundo a palavra, em algumas mensagens, ele diz que Jesus o amava mais do que os outros. Ele se intitula dessa forma, na verdade. Mas Pedro, por sua vez, que estava com a mente conturbada, que na verdade Pedro se tornou o líder da igreja, um dos líderes, né? Os outros seguiam o Pedro, aonde o Pedro ia. E Pedro, muito perturbado, resolve pescar. E vejam que, sem uma direção de Deus, eles foram pescar e não pescaram nada. Não conseguiam pescar nada. Até o outro dia de manhã. Ao amanhecer, Jesus aparece na praia e diz para eles: tem alguma coisa de comer? Jesus já sabia qual era a resposta, mas eles disseram não. E Jesus dá uma ordem: lance a rede do lado direito. E eles lançaram, irmãos, e pescaram 153 grandes peixes. E aí eles entenderam, o discípulo disse que era o Senhor. Eles foram para junto de Jesus, sentaram, comeram com ele. Mas a Bíblia diz que eles não ousaram perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era Jesus, mas dentro do coração deles ainda estava cheio de incredulidades. Ainda estava cheio de dúvidas. O coração deles ainda não entendiam o que estava acontecendo. Porque Jesus aparece para eles e eles esperavam que Jesus dissesse: eu sou Jesus, eu sou o teu mestre. Eles esperavam algo diferente. Mas Jesus, na sua grande sabedoria, fala com eles só pelo agir, só pelo sentar, só pelo repartir o pão e repartir os peixes. Ao ter comunhão com eles, eles entendem que é Jesus Cristo. Então Jesus queria ter comunhão com eles, porque é na comunhão que nós reconhecemos Jesus. É na comunhão que nós vamos reconhecer a voz do Senhor. Devemos ter comunhão cada vez mais com os irmãos e com Jesus Cristo. Devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Devemos ter essa fé firme que Ele está conosco, que a luz do Senhor vai brilhar no momento em que nós estivermos cheios de incredulidade. O Senhor nos aparecerá para dizer: eu estou aqui, eu estou com vocês. Aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Aonde vocês forem, eu irei com vocês. Vejam que Deus, Ele não está conosco só na hora da abundância, da bonança. Ele está conosco também nos momentos de falta, nos momentos de tribulação. Eu declaro, meu amado, essa visão dentro de você, que você receba que Jesus está com você em todo o tempo. Jesus está com você na hora da falta, na hora da tribulação, na hora do problema. Eu declaro que você seja livre de todos os seus medos, que você não seja incrédulo, que abra seus olhos espirituais, receba de Jesus a paz, o amor e a alegria que vem do Pai. Em nome de Jesus eu declaro paz, amor e alegria na tua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Bom dia, meus amados, mais uma vez.